Seja muito bem-vindo ao Buenos Aires com Gabi Casé Podcast. Esse é o podcast para você que quer viajar para Buenos Aires para visitar ou para morar. Eu sou Gabi Casé, sua condutora nessa viagem. Temporada do Medo. Episódio 4. Medo de morar sozinho. Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui, hoje para mais um episódio do nosso podcast Buenos Aires com Gabi Casé, na temporada do medo, a temporada que trata de todos os medos que uma pessoa pode vir a ter quando vai se mudar para a Argentina. Esse medo de hoje é um medo muito comum. É o medo de morar sozinho. Você já teve esse medo? Eu acho mais provável que você até já tenha tido o desejo de morar sozinho. Eu, pelo menos, quando eu era criança, eu tinha o desejo de morar sozinha. Meus filhos, quando eram menores, sempre falaram para mim que um dia eles queriam morar sozinhos. E quando se trata de morar sozinho, então, talvez seja mais comum o desejo de morar sozinho do que o medo de morar sozinho. Mas quando isso vai virando uma realidade, quando isso vai se concretizar em alguns meses, ou seja, você vai fazer uma mudança, essa mudança é para fora do país, você vai sozinho, logo a probabilidade de você ir morar sozinho é muito grande, a menos que você já esteja combinando de ir com alguém que vá morar com você. Então, morar sozinho dá medo. Por quê? Pelo que eu recebo aqui dos meus alunos, das pessoas com quem eu convivo, o medo de morar sozinho, ele passa muito mais pelo medo da organização que é necessária para fazer a gestão de um apartamento do que até mesmo pela questão financeira, porque se a pessoa vai morar sozinha, ou ela tem dinheiro para pagar, ou alguém está bancando, né? E aí isso conecta com o primeiro medo que eu tratei aqui neste podcast. Se você ainda não viu esse episódio, ele é o episódio 1, que fala do medo de não conseguir se sustentar financeiramente. Aí o medo é diferente. Agora, o medo de morar sozinho, você pode até ter a grana, você pode até ter o dinheiro, você pode até ter um patrocinador, mas você nunca morou sozinho, você pode ter medo de fantasma, você pode ter medo de algum ladrão entrar, né? Eu, em relação ao fato de ser mulher, quando eu precisei morar sozinha, eu tive medo de alguém marcar meus horários, né, e perceber a minha movimentação, sacar que eu estava morando sozinha e sinalizar: aquele apartamento mora uma mulher sozinha, vamos invadir. Então era um medo que eu tinha. E esses medos, eles são irracionais, né? Mas você acaba arrumando maneiras de botar sentido no medo, né? E pior, uma coisa que acontece com medo, e isso é uma relação quase que metafísica, é de você atrair aquilo que você mais teme. Então, não é nem bom ficar pensando nisso, porque você acaba projetando aquilo e aquilo acaba podendo se tornar realidade de tanto que você pensou no medo que você tem. Então, a ideia do medo de morar sozinho, ele deve ser aplacado de uma maneira muito simples. Não mora sozinho. Você já pensou nisso? Olha, eu tô com medo de morar sozinho, tô com medo de morar sozinho. Não mora sozinho. Arruma alguém para morar com você, convida um amigo. Isso, quando a gente muda para a Argentina, acaba sendo até mais fácil, porque quando você se muda para cá, alugar um apartamento é sempre um tema grande, importante. Gasta-se tempo, gasta-se dinheiro, é difícil, né? Então, assim, é uma conquista quando você consegue alugar um bom apartamento por um bom preço, num lugar legal. E se você chegou nessa condição de conseguir alugar um apartamento morando aqui, você está na posição de franquear esta conquista a uma outra pessoa da sua convivência. Então, olha, fulano, eu consegui um apartamento, o apartamento é muito bom. Quer dizer, você teve o ônus de conseguir o apartamento, de alugar o apartamento, de pagar a garantia, de pagar o primeiro aluguel, né, de comprar uma geladeira, se esse apartamento não for mobiliado, que é o que eu recomendo. Não recomendo alugar apartamento mobiliado mais aqui em Buenos Aires, já não é mais necessário, e falaremos sobre isso, não nesse episódio, mas em próximos episódios. Então, se você tem todas essas conquistas, eu chamo você de dono da bola. Dono da bola. Dono da bola é aquele
que fala assim, a bola está comigo, vamos jogar, a bola volta para minha casa, acabou o jogo. Então, se você é o dono da bola e se você alugou o apartamento, você tem possibilidade de propor para uma pessoa que você conheça, né, que já seja de sua relação, eventualmente um colega de trabalho, um colega de faculdade, ou até mesmo um companheiro, um namorado, uma namorada, e falar, quer vir morar comigo? Você me paga tanto. E veja bem que, em termos de negócios, essa divisão de valores que vão ser pagos para fazer frente aos gastos do aluguel não precisam necessariamente, matematicamente, corresponder a 50% dos gastos, porque, como eu te falei, você é o dono da bola. Então, todos os gastos que você teve prévios ao valor daquele aluguel também contam. E você pode botar isso numa aritmética perfeita, somar tudo que você gastou e aí sim dividir com outra pessoa, ou você pode simplesmente cobrar mais. Você pode cobrar 80% do valor daquele aluguel. Não tem problema nenhum. A pessoa não vai ter nenhum outro gasto a não ser pagar. Então, isso resolve, né? Se você tem medo de morar sozinho. Mas para aqueles que querem enfrentar o medo, então, não morar sozinho não acaba sendo uma solução. Se você é daquelas pessoas que quer enfrentar o medo e tem medo de morar sozinho, aí vale a pena uma reflexão. Por que será que eu tenho medo de morar sozinho? E a partir do momento que você se pergunta sobre o seu medo, o que faz você temer o fato de morar sozinho, talvez as respostas venham à superfície, né? O medo de morar sozinho talvez esteja ligado a alguma coisa da sua infância, né? De você sempre ter alguém por perto e se sentir solitário. Talvez o medo de morar sozinho seja alguma coisa até mesmo sobrenatural. Talvez você seja sensitivo, talvez você seja médium, talvez você não saiba lidar com essas características e estando sozinho isso possa aflorar mais, né? Então você precisa de uma orientação espiritual, talvez. Talvez o medo de morar sozinho tenha a ver com algum trauma de violência, algum bairro perigoso que você tenha morado antes e você tenha referências negativas. Então, assim, em relação à parte espiritual, eu não vou poder te ajudar. Mas a boa notícia é que aqui na Argentina, principalmente em Buenos Aires, que é a capital federal, há um sincretismo religioso muito forte. É uma cidade, na maioria católica, né? Mas existem todas as religiões e todos os credos estão aqui, são possíveis se encontrar guias espirituais na cidade. Agora, se o seu problema é em relação à violência, o que eu posso te dizer é que, por sorte, aqui na capital federal, se você alugar apartamentos em bons bairros, a probabilidade de você estar seguro é muito grande. Você desce, você vê policial na esquina, normalmente o prédio tem a portaria controlada por câmeras, alguns edifícios têm porteiro 24 horas, outros edifícios têm o porteiro digital. Muitas vezes o próprio encarregado do prédio mora no edifício, como tem até aquela série, né, a Argentina, que tem como protagonista o Francella, né? Essa série é muito boa, vou deixar inclusive aqui na descrição desse podcast, desse episódio de podcast, essa série do Star Plus, que é maravilhosa. Inclusive esse prédio existe mesmo, é lógico, não é um prédio cenográfico, é um prédio que existe, fica ali em Belgrano. As pessoas estão até indo lá visitar para ver o prédio. Eu acho que eu vou fazer um vídeo no meu canal do YouTube. Você me segue lá no meu canal do YouTube? O canal do YouTube é onde eu falo bastante sobre a minha vida aqui em Buenos Aires. Eu dou várias dicas legais, eu faço listas, eu falo sobre vários temas, inclusive sobre idioma, e você pode se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui o caminho para que você seja inscrito do meu canal do YouTube. E aqui no podcast você vai sempre encontrar esse conteúdo dividido por temporadas. Estamos na temporada do medo. Inclusive, diga aí, você tem medo de morar sozinho? Com quantos anos você foi morar sozinho? Ou isso ainda não aconteceu? Você quer morar sozinho? Escreve isso aí no comentário porque me interessa saber. Essa história de morar sozinho acaba sendo muito libertadora. Eu tenho uma história para te contar. Meu filho mais velho, ele foi morar sozinho com 18 anos. E eu, como mãe, eu fiquei numa situação achando que era bom ele ir morar sozinho, mas ao mesmo tempo é cedo, né, para uma pessoa sair de casa, 18 anos, e aí faz como?
E foi muito bom. Ele já mora sozinho há bastante tempo agora e ele cresceu muito, ele evoluiu bastante, ele amadureceu pra caramba. Agora, a gente mora no mesmo bairro. Eu sei que para um pai liberar um filho, liberar uma filha de 18 anos para morar em outro país, não é nada fácil. Então, talvez o medo de morar sozinho não seja da criança, não seja do adolescente, seja dos pais. E o que eu posso falar sobre isso? Me solidarizar, só isso. Ser empática com o pai e com a mãe que está numa situação como essa, vendo seu filhinho lindo, sua filhinha perfeita, saindo de casa para morar sozinho num outro país que você nem sabe direito qual é e que ainda por cima tem um monte de notícia ruim chegando sobre esse país, porque eu tenho consciência que as notícias que chegam da Argentina no Brasil são horríveis. O que eu digo é o seguinte, vem junto para ver como é que é, passa várias temporadas aqui, se quiser muda junto e acredita no seu filho. Você, melhor do que ninguém, vai saber se seu filho tem condições de morar sozinho ou não. Pior coisa é você confiar no coleguinha. Ele vai, mas ele vai morar com alguém. Esse alguém não é responsável pelo seu filho. O seu filho vai ter que ser responsável pelo próprio nariz. Então, esse medo dos pais de deixar o filho ir morar sozinho é normal. Eu acho até que é saudável. Um pai que não tem medo de deixar o filho morar sozinho, sei lá, acho estranho. Mas é um mal necessário, porque ele mora sozinho e cresce. Ele mora sozinho e amadurece. E no final a gente tem orgulho. Ainda mais se for para realizar um sonho como estudar fora. Se você percebe que seu filho é estudioso, que seu filho é responsável, que ele conseguiria fazer isso, vale a pena apostar. Eu tenho visto mais coisas positivas do que negativas em relação a crianças que vão morar sozinhas, porque eu vejo um jovem de 18, 19 anos ainda como muito criança. Juridicamente, eles podem se autogerir e, inclusive, eu acho que eles devem trabalhar uma coisa. Tá aí um conselho, se é que dizem, né? Conselho, se fosse bom, a gente vendia. Eu vou te vender meu conselho, quer ver? Eu vou vender meu conselho agora. Se inscreve no meu canal. Pronto, vendi meu conselho. Você se inscreve no meu canal e escuta meu conselho, pelo menos você sabe que você está comprando meu conselho. Olha, de coração, melhor coisa para o seu filho que vai morar sozinho é trabalhar. Não só estudar, ele tem que trabalhar. Isso é bom demais para quem vai morar sozinho. Trabalhar dá uma dimensão de responsabilidade, dá uma dimensão de gasto diferente daquele que recebe aquele dinheiro de mão beijada. Ele dá uma dimensão de comunidade, de hierarquia, de respeito ao chefe, né? Então, assim, faz muito bem. Mas o meu filho vai morar sozinho, mas ele vai estudar medicina. Mas medicina aqui na Argentina não é igual a medicina no Brasil, não, que a pessoa fica só estudando 24 horas por dia. Aqui dá para... Ainda mais na UBA, o início da UBA é o CBC, Ciclo Básico Comum, são 6 matérias. O jovem faz a matéria, pode fazer até online. Então, o que eu conheço de gente que trabalha e estuda fazendo medicina, e são os melhores alunos, né? Bota seu filho para trabalhar. Vai morar sozinho, meu querido? Ótimo, mas vai trabalhar. E aqui na Argentina tem hora para trabalhar em lugares que te contratam por 4 horas, por 6 horas, jornada completa. Então, assim, ele pode trabalhar 6 meses e só depois entrar para a faculdade, sabe? Essa pessoa tem que virar adulto. Ele tem que deixar de estar ali nas barbas dos pais, debaixo da saia, né, da mãe, e tem que virar adulto antes de começar a estudar. Senão ela leva aquela infantilidade para a faculdade e isso não serve para nada. Então, assim, fui um pouco dura aqui, mas o medo de morar sozinho é isso. Pode ser da pessoa e pode ser dos pais. E precisa ser vencido de alguma forma. Então, é isso que eu tenho a falar sobre isso. Não deixe de comentar aí as perguntas que eu te fiz, se você já mora sozinho, quando que você se mudou, se ainda não mora sozinho, se é o caso do filho, se é o próprio caso. Enfim, a gente vai aprofundando o nosso diálogo nesta temporada do medo. Não perca o meu próximo episódio, que eu vou falar sobre outro medo que apavora os brasileiros na hora de virem morar aqui para a Argentina. Um beijo e até a próxima.